Olá, pessoal. Vou deixar essa aula gravada, né? Infelizmente, não vou conseguir ministrar essa aula online com vocês aí. Mas vou deixar gravada e qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Só lembrando, sobre a atividade, né? Vai encerrar aí no dia 25. Tanto se vocês puderem aí dar uma adiantada e qualquer dúvida, estou à disposição. Manda mensagem para mim ou pelo Fabrício aí. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aí, né? Eu parei na parte lá de grandezas, vamos falar de resistores, né? O resistor, né, como eu falei no conceito, é o elemento que resiste à passagem de corrente, né? Então, ele faz uma resistência à corrente. Então, devido a essa resistência, ele gera, então, uma diferença de potencial entre o seu ponto inicial e o seu ponto final. Então, entre um ponto aqui e outro, ele dá uma queda de tensão, né? Então, ele pode ter uma associação. A gente tem uma associação em série, né? Como se fosse em fila, um atrás do outro. Tem ela em paralelo, né? Então, ele tem um ponto comum, um está paralelo com o outro, e a associação mista, onde tem tanto ele em paralelo quanto ele em série, certo? Bom, quando a gente tem a associação em série, pessoal, a gente coloca então uma resistência equivalente. O que é uma resistência equivalente? É uma resistência que equivale, né? Com todas essas resistências, uma só vai ter um valor. Então, por exemplo, em série, se eu somar todas elas, eu vou ter uma resistência que corresponde a uma só. Então, por exemplo, tem três aqui de 15, então eu vou somar 15, 15, 15, eu tenho uma resistência de 45. Então, é como se fosse essas três resistências de 15 comportar com um de 45 ohms, né? Esse outro aqui, ó, eu tenho agora 3 de 15 associado em paralelo, né? Então, como é que a gente faz? Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, é 1 sobre resistência equivalente, é 1 sobre 15, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 15. Eu tenho o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Então, aqui, ó, vai ser 3 sobre 15, né? 1 sobre resistência equivalente. Eu faço então a multiplicação cruzada, 1 sobre resistência vai dar 5 ohms, né? Então aqui faz é diminuir. Se aqui aumenta a resistência equivalente, aqui diminui. Então a resistência equivalente de uma associação em paralelo, ela equivale a menor que eu tenho aqui, né? Então, no caso, é menor do que 15 ohms. Outro jeito que eu falo aqui, pessoal, que é até mais fácil, porque você coloca 2 a 2, aí faz a chamada produto pela soma. Como eu faço isso? Deixa eu abrir aqui para vocês e mostrar. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, como é que é aqui, ó? Eu tenho então uma associação, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B. 15 ohms, 15 ohms, 15 ohms. Bom, como é que eu faço então? Ao invés de pegar todos em série, em paralelo de uma vez, eu vou fazer nele por partes. Eu vou pegando 2 a 2. Então, eu vou pegar essas duas primeiras resistências aqui. Então, eu vou chamar de R1. Então, R1 aqui, ó, R1, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a produto pela soma. Então, eu vou pegar 15 vezes 15, 15 mais 15, correto? 15 vezes 15 é 225 e por 30. Então, vamos só fazer a conta aqui, só para ver se eu não estou. Então, 15 vezes 15, 225, dividido por 30, 7,5. Então, tem então 7,5. Então, aqui é resistência 1. Vou redesenhar aqui, ó. Vou fazer a outra etapa aqui embaixo. Vou redesenhar o circuito, ó. Redesenho o circuito. Então, tem 15 ohms. Agora, eu vou ter um aqui, ó, que vale agora 7,5, que é o R1, que é 7,5 ohms.
Então agora eu vou fazer resistência equivalente, ó. Vou pegar essa resistência, resistência. Então é 15. Boa tarde. É 15 mais 7,5. Então, ó, vamos fazer ali, ó, 15, né? 15 vezes 7,5, ó, dá 112,5, dividido por, daqui dá 22,5, né? 22,5. Vou fazer, então, 1 dividido por 22,5, dá 5, ó. Então agora 5 ohms, ó. Fazendo, então, de novo, ó. Pronto, é o mesmo caminho para chegar no mesmo, é um outro caminho, né, para chegar no mesmo resultado, certo? Então, vamos continuando aí, pessoal. Então, essa é uma forma de fazer a resistência equivalente. Bom, então aqui, pessoal, tem por exemplo, uma associação em série, né? Quando fala aí, a fonte, então, vai se dividir. Então, quando falo que eu tenho uma fonte de tensão e resistências em série, eu digo que esse circuito é um divisor de tensão, porque cada resistência aqui, ela vai gerar uma tensão diferente. Nesse caso aqui, por ela ter a mesma resistência, ela vai gerar tensões iguais aqui, vai dividir a tensão. Então, ela é divisor de tensão, né? Então, cada trecho vai ter uma tensão. Só que no final eu somar aqui, vai ter que dar os 12 volts, né? Vamos fazer aqui só para a gente ver, só para a gente enxergar esse resultado. Vamos lá, deixa eu passar uma linha aqui, ó. Vamos fazer aqui o circuitinho. Então, aqui, pessoal, como tem aqui resistência equivalente, ó, vamos fazer aqui, ó, resistência equivalente. Então, aqui, ó, resistência equivalente. Trinta ohms. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Tensando aqui, ó, U é igual a R vezes I, né? Para a gente achar a corrente, né? Tem a tensão 12, minha resistência é de 30 e a minha corrente. Aqui, ó, 12 dividido por 30, 0,4 amperes. Beleza, aqui agora, pessoal, eu consigo ver qual que é a tensão em cada um, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. U é igual a R vezes I. Bom, a corrente aqui, pessoal, a gente fazendo uma análise desse circuito, a corrente aqui é a mesma, né? A gente não está vendo esse circuito se ramificar para nenhum lugar, derivar em nenhum lugar, então a corrente é a mesma que circula em todo o meu circuito, né? Eu considerando que eu não tenho perdas, né, nem nada do tipo. Considerando ali meu circuito perfeito, né? O circuito ideal. Vamos lá. Então a minha tensão que eu quero ver qual que é, né? A minha resistência aqui é de 10 e a corrente de 0,4. Então aqui, ó, então 10 vezes 0,4 tenho 4 volts. E faz sentido, né? Se aqui é 4 volts, aqui é 4 volts.
e aqui é 4 volts. Se eu somar eles, né? Então por isso que é divisor de tensão. Cada um, vamos dizer assim, pega uma fatia da tensão que eu tenho no gerador, né? Então por isso que fala que ele é um divisor de tensão. Então se eu somar aqui 4, 4, 4, dá 12, né? Então tem os 12 volts do meu circuito aí. E aí, pessoal, então vamos lá, vamos continuando aí. Bom, agora a gente tem do paralelo, né? Do paralelo, só que agora o paralelo é o seguinte, a gente não chama agora de divisor de tensão. Já que paralelo ele vai ramificar aqui, ó, ele vai ser um divisor de corrente. Agora não é a tensão que divide, é a corrente. A tensão é a mesma, tá vendo que está em paralelo? A tensão agora ela permanece fixa. Então é 12 volts, tanto para esses três resistores, que vai dividir a corrente. Então a gente sabe que a resistência ela é aquela oposição à passagem de corrente. Então, por exemplo, quanto maior então a minha resistência, menor vai ser a minha corrente. Nesse caso aqui, todos vão ser iguais, né? Porque ela tem o mesmo valor. Então, aqui vai dividir a corrente de forma igual, né? Então, é só fazer, então, vamos fazer aqui só para a gente ter uma noção aí. Então, vamos lá. Então, lá, o 15, 15, 15, correto? 12 volts, né? Então aqui, pessoal, já vou fazer direto. Então 15 dividido por 3 vai dar 5 ohms. Então aqui equivale a 12, né? Tem 12 aqui, vai ser 3 ohms, certo? Parece 5, né? 15 dividido por 3, 5. Então 5 ohms, né? 12 volts. Vamos ver aqui qual que é a corrente, ó. Tensão é igual a resistência. Então tensão é 12, a resistência é de 5 e a minha corrente que eu quero saber. Então, e aqui é 12 dividido por 5. 12 dividido por 5, 2,4 amperes. Então, aqui, ó, eu tenho 2,4 amperes. Então, aqui, pessoal, eu tenho 2,4 amperes. Então, como todos aqui têm a mesma resistência e são três ramificações, não precisa nem a gente esquentar a cabeça fazendo conta. Então, a gente sabe aqui, ó, que 2,4 dividido por 3 vai ser 0,8. Então vai ser 0,8 aqui, 0,8 aqui e 0,8 aqui. Então vai ser 0,8 amperes para as três ramificações. Depois aqui ele vem aqui e fica 1,6 e soma com mais 0,8 volta 2,4. Então vai dividir. Então, aquele é um divisor de corrente, né? Então essa é a forma de fazer aí, né, a tensão e a corrente cada um aí. Ó, nesse caso aqui, pessoal, vamos fazer aí, ó. A gente tem quatro resistores com respectivo valor de 7,5 ohms, que estão associados em série. Qual o valor final? Bom, são quatro em série, então estão quatro em fileiras, né? Como é que a gente faz, então? 7,5 vezes 4, 30, né? Então, vamos fazendo aqui só para a gente ter uma... vamos lá, então 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, né? Então, lá, vou colocar o trechinho aqui A, trecho B. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, ó, 30, certo? Bom, segundo seus estudos, clique na alternativa que apresenta a resposta correta sobre a questão. Cinco resistores, né, são associados em paralelo, né? Então, cinco em paralelo, ó, cinco. Então, tem aqui, ó, uma associação. Então, um, dois, três, quatro, 50. Então, tudo é 50, né? 50,
50. Então, aqui, pessoal, vamos usar aquela fórmula, né? 1 sobre resistência equivalente. Então, aqui, ó, 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 50. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sobre 50. Vamos simplificar. O 5 dividido por 5 dá 1. 5 por 5 que dá 10, né? Multiplicando aqui, ó. Então, resistência é equivalente igual a 10 ohms. Então, aqui é como se fosse 50 dividido por 5 vai dar os 10, né? Então, ó, é isso. Bom, então vamos ver aqui, ó. Clique na alternativa que apresenta a resposta correta sobre a questão. Então, uma fonte de tensão de 25 volts alimenta um circuito com 4 resistores com respectivo valor de 12,5 ohms associado em série. Então, vamos fazer aqui, ó, 25, ó, 1, 2, 3, 4, então 12,5, né? 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, certo? Então tá aqui, ó. Vou colocar tudo junto aqui. Bom, associar em série, pessoal, é somar, né? E aqui é 25 volts, certo? Então vamos fazer aqui, ó, é 12,5 vezes 4 dá 50. Só vamos fazer aqui, ó, resistência equivalente é igual a 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5, que aí no caso dá os 50. Então aqui, ó, eu tenho 25 volts, 50 ohms. Bom, agora eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Então, U é igual a R vezes I, eu vou achar a minha corrente, certo? Minha tensão é 25, a resistência é de 50 vezes I. Então, a minha corrente aqui, ó, é 25, 25 por 50, a meio ampere, né? Então, meio ampere. Bom, então agora eu vou achar a tensão em cada uma dessas resistências aqui, ó. Então, qual o valor? Bom, o valor da corrente. Aqui nem precisa da tensão, ele está só pedindo o valor da corrente. Então a corrente é meio ampere, que aqui a corrente vai ser sempre a mesma, independente da minha resistência, porque não tem nenhum outro caminho aqui. Qualquer outro caminho que eu faça aqui já era um curto, né? Ou está tendo uma fuga de corrente. No caso aqui é um circuito ideal, né? Então tá meio ampere para todo qualquer ponto do meu circuito, certo? Bom, então aqui, pessoal, vocês vão praticando aí, né? E aqui, pessoal, outra coisa que a gente precisa saber é fazer a medição, né? Então, na prática, né, a gente precisa utilizar um aparelho para medir tanto tensão, quanto resistência, quanto amperagem, né? Corrente. Né? Aí, nesse caso, a gente utiliza o multímetro, né? Então, por exemplo, tem esses que já são embutidos, por exemplo, num quadro, onde eu já é ligado direto, faço uma medição de tensão, tem um multímetro, né? Então ele é portátil, posso ir no circuito medindo pontos distintos, os pontos de interesse, né? E ele então é analógico ou digital. Bom, então, pessoal, o amperímetro, né? Como não fala, é para medir a corrente, né? É, e para medir a corrente, pessoal, então eu tenho algumas técnicas, né? Por exemplo, a corrente, ela é, ela é um amperímetro, né? Ele é um aparelho com resistência próxima do zero, né? Porque eu não posso ter resistência. Se eu tiver resistência ali, né? É,
vai dar problema, né? Então precisa ali resistência infinita, porque tem que ligar em série, né? Então eu ligo em série para medir minha corrente, né? Já o voltímetro, né? O voltímetro eu tenho que ligar ele em paralelo, né? Então, por exemplo, essa forma aqui, ó, se eu colocar o amperímetro aqui, ele é resistência nula. Ou seja, se eu fizer desse jeito aqui, ó, o que que acontece? Acontece um curto, que a minha corrente, ela vai tender para onde tem menos resistência. Meu amperímetro é resistência nula, né? Uma resistência bem próxima do zero. Então, o que você vai fazer aqui? A corrente passa aqui, além de não medir, ainda você vai queimar o aparelho, né? Então, eu preciso colocar ele em série, né? Então, como se faço uma espécie de corte ali no meu circuito, né? Então, eu corto o ponto do meu circuito e o meu multímetro, né? Ele tem que passar pelo meu circuito. Dependendo da grandeza da minha corrente, eu não posso deixar, por exemplo, não posso deixar a corrente passar muito tempo naquele meu multímetro, porque a passagem ali de muito tempo de uma corrente, se for uma corrente alta, queima o meu aparelho. Então, dependendo da intensidade da corrente, não posso ficar muito tempo ficar medindo ali, colocando em série, né? Então, isso pode dar problema, gerar o meu problema no aparelho. Bom, o voltímetro, né, pessoal? Então agora vai medir a tensão. Ao contrário agora do amperímetro, o voltímetro eu tenho que colocar ele em paralelo, porque o meu voltímetro ele tem, ao contrário da resistência, que é resistência, da amperímetro, que é resistência nula, o voltímetro tem resistência infinita. Então eu preciso ter a resistência infinita para ele não ter passagem ali em paralelo e conseguir então medir a tensão no ponto que é um ponto de interesse, né? Então, essa agora é o inverso do amperímetro. Se eu colocar o voltímetro aqui, ó, é a forma errada, né? Então, ele vai ter uma resistência muito alta, né? Então, ele não vai medir corretamente, vai falsear. Então, o correto agora é colocar ele em paralelo. Como ele é resistência infinita, então a corrente não vai optar passar por aquilo, vai passar pelo resistor e, de fato, eu vou fazer a minha medição corretamente. Bom, o outro o outro grandeza que ele mede é o ohmímetro, né, que mede a resistência. Bom, a resistência, pessoal, tem duas formas da gente saber a sua grandeza, né, o seu valor. Por essa barra de cores, né, que vocês estão vendo na aula presencial. Então, a cada barra de cor ali, ela vai ter um valor, né? Então, o primeiro dígito, o segundo dígito, um multiplicador e um erro. Geralmente são quatro barras de cores aí. Eu não vou entrar muito em detalhe, pessoal, aqui é só para a gente ter uma noção mesmo. Bom, e como é que eu meço então o valor da resistência? A primeira coisa, pessoal, é retirar a resistência. Então, nunca medir na opção de ohmímetro no circuito, não fazer isso. Então, a primeira coisa, eu a minha resistência do que eu quero medir. Depois eu coloco, né, no ohmímetro e agora sim eu coloco ele em paralelo e faço a medida da resistência. Então, nunca medir com ele, mesmo se ele estiver desenergizado, não fazer a medição dessa forma, retira do circuito. Então, a gente tem aí o multímetro, né, pessoal? Então, o multímetro ele mede várias ali, né, várias grandezas, né? Então, as dicas aí, pessoal, ele tem os corpos de prova, né, os cabos de prova, que tem a cor vermelha e preta, né? O preto é o comum e o vermelho é o ponto de medição, né? Então, tem que estar devidamente ligado aí, certo? Então, por exemplo, para medir a corrente, né, a gente coloca na escala correta. Se a medição se é amperímetro, se é a corrente alternada, se é a corrente contínua, né? Da mesma coisa a tensão. É tensão alternada ou tensão contínua, né? E é aquelas mesmas dicas, né? A corrente, medir ela em série e a voltagem, né? A tensão em paralelo. Ok? Então aqui, pessoal, são exercícios de passagem aí, vocês vão depois ouvir aí, certo?
Bom, aí, pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha então alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, atentos aos prazos aí, bom? Então, vou desejar a vocês aí, então, um bom fim de semana. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.